São Gabriel da Virgem Dolorosa, religioso passionista, falecido aos 24 anos de idade, patrono dos seminaristas, dos estudantes, da juventude, sobretudo da juventude católica. E padroeiro dos cidadãos armados. Fique neste vídeo e saiba por quê. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que vá deixando seu like. Isso ajuda muito na relevância do canal e para que alcance mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nascido no dia 1º de março de 1838 na cidade de Assis, na Itália, Francesco Possenti, seu nome de batismo, foi o 11º dos 13 filhos do famoso advogado Santi Possenti, na época um dos governadores dos estados pontifícios, e de Inês Fristiotti, uma piedosíssima senhora que cuidou de educar a todos no caminho da fé. A respeito do pai, afirmou Francesco ao seu diretor espiritual, tinha por costume levantar-se bem cedo e dedicava 1 hora de oração e meditação. Terminadas estas, ia à Santa Missa, levando consigo os filhos que estivessem em condições de acompanhá-lo. Punha-se a trabalhar somente depois de cumprido esse dever. No tempo em que viveu nosso santo, os estados pontifícios enfrentavam a pior fase de toda a sua história milenar, uma vez que por todos os cantos diversas revoluções ameaçavam determinar o fim da autoridade temporal do Papa e fragmentavam cada vez mais os territórios da Igreja. 3 dos filhos de Santi Possenti, inclusive, chegaram a se aliar à Revolução Pró-Nacionalista, apesar de terem gozado de uma boa condição de vida graças ao cargo de governador que o pai ocupou por tantos anos em distintas cidades. Enquanto estes irmãos se confundiam em sua fé, levantando bandeiras contra a Igreja, o pequeno Francesco se destacou por seu amor a ela, manifestando desde a infância virtudes excepcionais. Sua vocação, o chamado para a vida religiosa consagrada e o seu sim a Deus, no entanto, teriam que passar por vários anos pela prova do Calvário, pela dor da separação de alguns de seus irmãos, pela morte prematura da maioria deles, pelo falecimento de sua própria mãe e de sua irmã mais querida, por doenças e por um asfixiante vazio existencial. A tudo, porém, ele suportou, resignado à vontade de Deus, como a Virgem das Dores, aos pés da cruz de seu Filho divino. Os primeiros anos da infância de Francesco ele os viveu como toda criança, cercado de mimos dos pais, entregue às diversões comuns de sua idade. Sua pequena Via Crucis, entretanto, começou bastante precocemente, em 1841, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, período em que faleceu sua mãe, vitimada por tuberculose. Seu pai não contraiu novo casamento e se empenhou em cuidar dos vários filhos. Sua irmã mais velha, Maria Luísa, cuidou de terminar a esmerada educação cívica e religiosa que a dona Inês se empenhou em comunicar a cada um dos filhos. Digno de nota, o pai de Francesco, Santi Possenti, não ficar muito atrás da esposa no que diz respeito às virtudes, as quais ele também cuidou de transmitir aos filhos, especialmente aos mais novos. Entre um conselho e outro, ele repetia com insistência para que Francesco tivesse muito cuidado com as más companhias. Os maus companheiros, ensinava o pai, são os assassinos da juventude, são como satélites de Lúcifer, traidores escondidos, deve-se temê-los e deles ter cuidado. Devido ao trabalho do pai, a família se mudava frequentemente. Foi assim que, em Spoleto, o menino Francesco fez os primeiros estudos com os irmãos das escolas cristãs, recebendo deles o sacramento da confirmação em 1846 e logo depois a primeira comunhão. Uma testemunha ocular fala desse grandioso ato.
O fervor com que o via aproximar-se da sagrada mesa, o espírito de fé estampado no seu semblante, o vigor dos seus afetos era tal que se chegava a crer que era conduzido por um serafim. O conselho do pai sempre foi observado à risca, o que não evitou que Francesco, a despeito de suas qualidades pessoais, desenvolvesse alguns defeitos, sobretudo a impaciência, o nervosismo e uma excessiva preocupação com a própria aparência e com as próprias roupas, sendo destacadamente muito vaidoso. O pai, no entanto, ao contrário de tantos pais nos dias de hoje, não se rendia às desobediências e às pirraças de seu filho, sob o pretexto dele ser apenas uma criança, e o tratava com a severidade necessária para fazê-lo sempre reconhecer seus erros, o que fazia as lágrimas em meio às algumas penitências. Como falei há pouco, a vocação de Francesco não se fez manifestar de imediato em sua vida, apesar de ter sido semeada por Deus ainda no ventre de sua mãe, como diz o profeta. Geralmente, como ocorre quando cultivamos sementes, cada uma precisa ser cuidada a seu modo, e algumas demoram um pouco a arrebentar as cascas que as envolvem e a se revelar e desenvolver. Assim, pois, antes de se consagrar a Deus como passionista, Francesco permitiu experimentar de todas as facilidades e prazeres que sua condição lhe oferecia. Frequentou os bailes de Spoleto, onde vivia com a família, as festas sociais, os concertos e o teatro. Algumas das obras de Giuseppe Verdi ele as assoviava de cor, tamanha era sua paixão pela ópera. Ademais, uma vez que havia estudado em ótimos colégios, se tornou amante da poesia e das novelas de seu tempo, chegando mesmo a receber diversos prêmios por composições de sua própria autoria, as quais fazia questão de representar publicamente com ótima desenvoltura e gesticulação. Ele também se dedicou à arte da caça por um tempo e se tornou um exímio atirador e um invejado bailarino, uma vez que não ia aos clubes apenas para assistir aos outros a dançarem. Divertido e bastante sociável, Francesco era o comediante de seu círculo de amigos, muito benquisto por todos. De boa aparência, muito elegante, educado e vaidoso, como já dissemos, andava sempre muito bem vestido e perfumado, de capa e de chapéu, com o cabelo e a aparência impecáveis. Atraía a atenção de muitas moças, obviamente, às quais ele reservava tratamento tão obsequioso que alguns de seus amigos o consideravam um galanteador. Apesar da dor pelo falecimento de 4 de seus irmãos e da morte da própria mãe, a vida de Francesco era perfeita demais e nada lhe faltava, nem amigos, nem dinheiro, nem ocasiões para o divertimento. Por qual razão então ele decidiria mudar? Não estaria ele feliz e satisfeito com a completude de sua vida? Não, absolutamente, pois o vazio existencial o inquietava, o mesmo vazio que atormenta a tantos jovens hoje em dia que, levados por este desespero sufocante, sem que recorram ao discernimento em suas paixões, sem que busquem em Deus as respostas para as suas aflições, dão fim à sua própria existência. Talvez o mundo e a juventude nunca tenham necessitado, como hoje, de exemplos tão edificantes como o de Francesco, um pobre menino rico que, na pobreza deste mundo efêmero, encontrou seu maior tesouro, sua única riqueza. 3, no entanto, foram os eventos fortuitos que levaram Francesco a refletir sobre a fugacidade e a fragilidade de sua própria vida. A primeira delas ocorreu quando caiu no leito gravemente enfermo, temendo a morte prematura, sentindo que nada de honroso havia feito de sua vida e pensando serem aqueles seus últimos momentos deste mundo, recorreu a Deus em suas preces, prometendo a ele que, se recuperasse a sua saúde, se tornaria religioso consagrado. Na ocasião desta doença, Deus ouviu as súplicas do rapaz. Porém, passado alguns poucos dias,
promessa caiu no esquecimento, como se nunca tivesse sido feita. Não demorou muito, Francesco se viu acometido em uma nova enfermidade, desta vez na garganta, algo tão grave que mal podia respirar. Implorou uma vez mais a misericórdia divina, fazendo-lhe a mesma promessa de antes, invocando a intercessão de André Borba, um mártir jesuíta há pouco beatificado por quem nutria devoção. Novamente curado, as diversões do mundo sufocaram mais uma vez seu compromisso com Deus. A terceira ocasião ocorreu enquanto caçava. Tendo se distraído, acabou tropeçando e deixando cair o fuzil que carregava, que disparou um projétil bem na direção de sua cabeça. O tiro atingiu de raspão, deixando apenas uma cicatriz no lugar, mas Francesco não pôde dormir por vários dias, atormentado pela ideia de sua inevitável morte caso a bala o tivesse atingido em cheio. Nova promessa, novo esquecimento. Como lemos no Antigo Testamento, quando Deus de todos os modos tentou persuadir o faraó acerca de seu santo desígnio, com Francesco não foi diferente. Deus lhe tirou aquela que no mundo era a pessoa que mais amava, sua irmã Maria Luísa, vitimada pela epidemia de cólera que irrompeu em Spoleto no ano de 1855. Francesco contava os 17 anos de idade na época. Sentindo-se arrasado por tantas mortes ocorridas em sua família, o rapaz confidenciou ao seu pai uma inclinação sentida desde que era pequeno. Estava decidido a se tornar religioso. O pai, porém, descrendo na vocação do filho, crendo que ele estaria na verdade apenas decepcionado, recomendou que esperasse um tempo, um ano pelo menos, até que amadurecesse aquela ideia. No fundo de seu coração, entretanto, o senhor Santi Possente esperava que o filho se esquecesse de novo de seu propósito, pois de todos os 13 filhos, ele era seu melhor companheiro e guia, pois estava ficando cego e precisava dele para quase tudo. No decorrer daquele ano de amadurecimento, uma vez mais Francesco se entregou a todos os divertimentos de antes e até pensou em buscar na companhia de alguma moça distinta o consolo para suas amarguras. Começou também a cursar filosofia, mesmo porque, se mantivesse firme pela vida religiosa, o curso lhe seria bastante oportuno. No entanto, se o jovem se fez de surdo por algum tempo à voz potente de Deus que lhe falava ao coração, a divina providência apelou à voz suavíssima da Mãe Imaculada. Era o dia 15 de agosto de 1856, solenidade da Assunção da Virgem Maria aos céus, dia em que, na cidade de Spoleto, os fiéis levavam em procissão um milagroso quadro de Nossa Senhora, conhecido apenas como a ícone. Em meio à multidão de devotos, Francesco, inflamado de admirável devoção, encontrava-se de joelhos, esperando o santo cortejo passar. Quando, no entanto, seus olhos se fixaram no olhar da Santíssima Virgem, ela lhe falou internamente com extrema nitidez: Francisco, não entendes que esta vida não foi feita para ti? Faz-te religioso. Que mais esperas? Francisco, o mundo não é para ti. O convento te espera. Rendido, enfim, ao santo propósito a que Deus tinha para sua vida, o jovem convenceu o pai a dar-lhe a bênção para que se tornasse religioso da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, dos padres e irmãos passionistas, como são vulgarmente chamados. Não houve quem não estranhasse que o bailarino quisesse se meter num convento de vida tão austera, tanto que seu pai tentou convencê-lo uma vez mais a abandonar aquela ideia, ou que elegesse uma congregação religiosa menos rígida, ou mesmo que se tornasse padre diocesano. Mas Francesco não tinha dúvidas quanto ao seu destino, e o pai, bastante desconfiado de que ele não resistiria àquela vida, lhe deu sua bênção.
Francesco ingressou no noviciado passionista de Morro-Vale, onde já no dia 21 de setembro daquele mesmo ano vestiu o hábito preto dos religiosos e pronunciou seus primeiros votos, passando a se chamar Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Sem nunca perder seu carisma sorridente, irmão Gabriel, como o chamaremos daqui por diante, conquistou logo a simpatia de todos, convencidos cada vez mais da autenticidade de sua vocação. Irmão Gabriel era sempre muito bondoso e afável, o que se pode observar em algumas representações que dele se fazem, pois este aspecto nunca fica esquecido em certas imagens exageradamente sentimentais, mas também agia com eficiente fortaleza quando necessário. Conta-se que em 1860, ou seja, quando já era religioso professo, a cidade de Zola Gran Sasso estava sendo invadida e pilhada por desordeiros que lutavam na Batalha de Castelfidardo contra os estados pontifícios, deixando aterrorizados todos os seus habitantes, dentre os quais o nosso santo. Ao saber dos horrores que estavam sendo cometidos nas ruas contra os inocentes e tendo obtido autorização do reitor do seminário, Gabriel decidiu enfrentar sozinho o ódio dos mercenários. Viu numa das vielas um jovem militar prestes a violentar uma moça e repreendeu-o quanto à gravidade do crime que estava por cometer. O soldado riu da intervenção do religioso e teria consumado seu intento se não tivesse ele sacado da cintura a pistola que trazia consigo. A esta altura, outro soldado veio em socorro do amigo, mas Gabriel conseguiu se apossar também de sua arma. Apontando-as para os homens, ele ordenou com autoridade que deixassem livre a jovem cativa e que fossem embora da cidade. Mas os homens, sob a mira dos revólveres, gritaram por reforços que logo chegaram à cena. Foi quando, do outro lado da rua, uma inocente lagartixa parou por um instante e, num brevíssimo segundo, Gabriel apontou para o animal e atirou, ferindo-o mortalmente, demonstrando assim tanto sua audácia quanto a sua boa pontaria. Ele ordenou então que os homens todos abaixassem suas armas, que deixassem livre a jovem, que fugissem da cidade para nunca mais voltar. E mais, ordenou também que, antes de partirem, apagassem os focos de incêndio que haviam começado. Temendo serem seus próximos alvos, os soldados obedeceram e não mais foram vistos em Isola, que proclamou Gabriel seu salvador. Em curtíssimo espaço de tempo, o jovem foi se tornando exímio exemplo de virtudes e de obediência à regra passionista, mesmo para os consagrados mais velhos. Seus vícios ele os venceu um, por meio da oração, da penitência e de inúmeras mortificações. Como ele mesmo disse de si, se não tivesse se decidido a tempo pela vida religiosa, os divertimentos do mundo o teriam sufocado e ele perderia a graça da própria salvação. Inclusive, escrevendo a um amigo chamado Felipe, lhe recomendou: se amas verdadeiramente tua alma, evita as más companhias, evita ir a teatros. Sei por experiência que é difícil entrar em tais lugares em estado de graça e sair sem tê-lo perdido ou pelo menos sem tê-lo exposto a grande perigo. Foge das farras e dos maus livros. Garanto-te que se tivesse permanecido no mundo, quase certamente eu não salvaria minha alma. Dize-me, poderia alguém divertir-se mais do que eu? Pois então, qual o resultado? Nenhum, exceto amargura e medo. Este é um traço bastante peculiar da vida mortificada do irmão Gabriel. Apesar de não ter se perdido nos bailes e nas festas que frequentou, enquanto viveu no convento, demonstrou um profundo remorso por sua vida anterior, dedicando-se a penitências muito austeras e sempre recomendando aos que procuravam para que se afastassem
o quanto pudessem destes tipos de entretenimento. Que diria o santo se visse como é o carnaval de nossos tempos, hein? Enfim, até os 23 anos de idade, Gabriel da Virgem Dolorosa se dedicou ao estudo da teologia, com o propósito de se preparar para a ordenação presbiterial. Certamente teria se tornado um padre singular, não tivesse naquele ano de 1861 sido acometido por uma dolorosa tuberculose pulmonar. Por vários meses, ele enfrentou a doença com a mesma alegria e com a disposição de sempre, sem se deixar abater pelo desânimo ou pelo desespero de ter que devolver a Deus sua existência tão curta. Irmão Gabriel faleceu no dia 27 de fevereiro de 1862, às vésperas de completar 24 anos de idade, confortado pela visão beatífica da Santíssima Virgem, enquanto apertava contra o peito o crucifixo e uma pequena imagem da Mãe Celestial, a Senhora das Dores. Seu túmulo se converteu rapidamente em meta de peregrinações, onde um sem número de curas miraculosas foram alcançadas graças à sua intercessão. Tendo a vida de Gabriel sido submetida ao rigoroso exame da Sagrada Congregação dos Ritos, naquele tempo responsável pela investigação dos candidatos a santo, ela foi declarada digna de ser imitada em 1905, quando o religioso foi considerado venerável. Depois de um processo relativamente curto, Gabriel da Virgem Dolorosa foi beatificado no dia 31 de maio de 1908, sob o Papa São Pio X, e foi canonizado não muito tempo depois, em 13 de maio de 1920, pelo Papa Bento XV, na presença de milhares de devotos, de alguns de seus amigos ainda vivos e de um de seus irmãos, Miguel, que viveu até o ano de 1931, tendo sido-lhe dedicado a antiga Igreja da Imaculada, restaurada em 1590 e ampliada em 1908, era a sua igreja. Agora é Santuário de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, na Itália, onde está sepultado. Por ter lutado contra os mercenários na Batalha de Castelfidardo, atiradores e proprietários de armas de todo o mundo estão em campanha para torná-lo padroeiro dos cidadãos armados. A campanha é liderada por John Snyder, ex-seminarista e atirador americano que, em 5 de março de 2001, entregou a São João Paulo II uma medalha da Sociedade São Gabriel Possente. Nela se vê, junto à imagem do santo, um revólver e uma lagartixa, com os dizeres: São Gabriel Possente, protetor dos atiradores. No verso, um alvo estilizado e as frases: guiai nossa mira para acertar o alvo, protegei-nos dos inimigos do amor, da justiça e da liberdade. Em carta datada do dia 12 do mesmo mês, o secretário de Estado do Vaticano, Monsenhor Pedro Lopes Quintana, respondeu a John Snyder anunciando que o Papa apreciou o presente e os devotados sentimentos que o inspiram. Outras muitas histórias edificantes poderíamos contar sobre São Gabriel, não fosse o fato dele mesmo ter se assegurado de que todos os seus escritos espirituais fossem destruídos pelo fogo nos últimos meses em que viveu neste mundo. Este foi um pedido que fez ao seu confessor, de jurar que, depois de sua morte, queimaria seu diário espiritual. Consequentemente, de Gabriel, resta-nos poucos escritos, apenas umas poucas poesias e 40 cartas que endereçou aos seus parentes e amigos mais íntimos. Particularmente neste dia em que celebramos solenemente a memória litúrgica de São Gabriel, nós rogamos a Deus que nos conceda suas graças, especialmente a juventude católica, pela intercessão deste jovem santo, colhido dos jardins deste mundo para os jardins do paraíso em tão tenra idade. Que sua vida inspire aqueles que se sentem confusos em sua vocação e ajude a orientar os passos dos que se sentem sufocados por sua própria existência. Oremos. Ó Deus,
concedei-nos pelas preces de São Gabriel da Virgem Dolorosa, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal e ajude-nos nesta evangelização. Deixe também aqui algum comentário. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Gabriel, da Virgem Dolorosa, rogai por nós.